Muito antes de existirem bancos, moedas ou números impressos em notas, a humanidade já lidava com algo que se tornaria a força invisível mais poderosa do mundo, a ideia de troca. E é justamente nessa ideia que começa a verdadeira história do dinheiro, uma história muito mais antiga, complicada e surpreendente do que a maioria imagina. A maior parte das pessoas acredita que o dinheiro nasceu simplesmente da necessidade de facilitar as trocas. Mas a verdade é que isso é apenas uma simplificação confortável. O dinheiro não surgiu porque as pessoas queriam comprar coisas mais facilmente. Ele nasceu, na maioria das civilizações, como um instrumento de controle, de organização social, principalmente de poder. E essa história precisa ser contada desde o princípio, quando o dinheiro ainda nem era dinheiro, era apenas sobrevivência. Imagine viver em um mundo sem moeda, sem notas, sem cartões, sem bancos. Um mundo em que cada objeto tinha valor apenas pelo que ele era. Se você plantava trigo e alguém pescava, a troca parecia simples. Eu te dou o trigo, você me dá o peixe. Mas, na prática, essa ideia romântica do escambo sempre foi um mito. A verdade é que, desde as primeiras aldeias, o escambo quase nunca funcionava como o ensino escolar costuma mostrar. Ele era cheio de problemas. O primeiro problema era óbvio, a coincidência de necessidades. Não adiantava você ter peixe para trocar se a outra pessoa não queria peixe naquele momento. Talvez ela quisesse só dentro de 2 dias, mas até lá seu peixe já teria estragado. E mesmo que as duas pessoas quisessem trocar, ainda havia um segundo obstáculo, o valor. Quanto vale um peixe comparado a 3 potes de barro? Quanto vale uma pele de animal comparada a um saco de cereais? Cada pessoa tinha sua própria percepção de valor, e isso criava conflitos constantes. E ainda havia um terceiro problema: objetos estragam. Quase tudo que as pessoas possuíam nas primeiras civilizações deteriorava rapidamente. E é nesse ponto que surge um detalhe essencial para entender o nascimento do dinheiro. As sociedades começaram a perceber que precisavam de algo que representasse valor, mas que não dependesse de tempo, clima ou condições físicas. Algo que pudesse ser guardado, transportado e aceito por todos. Esse algo precisava ser resistente, duradouro, raro o suficiente para não perder valor e fácil de reconhecer. Mas não foi o ouro. Ainda não. O que poucos sabem é que, nas mais antigas civilizações, o dinheiro surgiu como uma forma de registrar dívidas. E essas dívidas eram anotadas de maneiras que hoje parecem primitivas, mas eram extremamente sofisticadas para a época. No Oriente Médio, por exemplo, há mais de 5.000 anos, as primeiras cidades da Mesopotâmia usavam tablets de argila para registrar que uma pessoa devia algo a outra. E essas inscrições eram feitas por escribas oficiais, o que transformava a dívida em um compromisso público. Esses tablets eram, de fato, dinheiro, porque representavam um valor reconhecido pela comunidade. Não eram moedas, não eram notas, eram dívidas formalizadas. E mais do que isso, eram instrumentos de controle social. Naquele tempo, em cidades como Uruk, Ur e Lagat, a economia era centralizada nos templos e palácios. Essas instituições armazenavam grãos, óleos, tecidos e recursos diversos. As pessoas entregavam parte de sua produção ao templo como forma de tributo e, em troca, recebiam registros, que garantiam que elas poderiam retirar certa quantidade de recursos no futuro. Ou seja, o dinheiro nasceu como um recibo. Ele não surgiu como objeto, mas como uma promessa escrita. Com o tempo, esses recibos começaram a circular entre as pessoas. Se alguém tinha um tablete que garantia certa quantidade de cevada, ela podia transferi-lo para outra pessoa em troca de algo. Assim, o dinheiro começou como uma representação de um direito, e não como um objeto de valor em si. Mas por que então o ouro se tornou tão importante? A resposta está na combinação de 3 fatores: durabilidade, beleza e raridade. O ouro não enferruja, não apodrece, não perde brilho.
Além disso, sempre teve uma aura simbólica, quase espiritual. Em muitas culturas, era considerado metal dos deuses. E mais, era difícil de encontrar e difícil de produzir. Isso criava uma sensação natural de valor, mesmo sem uma autoridade impondo regras. Mas antes que o ouro virasse moeda, muitas outras coisas foram usadas ao longo da história. O sal, por exemplo, já funcionou como forma de pagamento, daí a palavra salário. Conchas também foram amplamente usadas, como em algumas regiões da África e Oceania. Grãos, tecidos, metais diversos, até grandes discos de pedra com buraco no meio, como o famoso dinheiro das Ilhas Yap, no Pacífico. Tudo isso já foi considerado dinheiro porque atendia a uma função essencial: registrar valor de forma durável. A grande virada aconteceu na Lídia, uma região da atual Turquia, cerca de 700 anos antes de Cristo. Ali surgiram as primeiras moedas metálicas padronizadas da história. Essas moedas eram feitas de eletro, uma liga natural de ouro e prata, e tinham um selo oficial. Esse selo, estampado por uma autoridade reconhecida, representava algo revolucionário, garantia de valor. A partir desse momento, o dinheiro deixou de ser uma mera representação informal de dívidas e passou a ser um instrumento político. Com as moedas, os governos podiam controlar a economia, cobrar impostos, financiar exércitos e expandir territórios. E foi assim que o dinheiro se tornou uma das ferramentas mais poderosas da história humana. Não apenas para facilitar trocas, mas para centralizar poder nas mãos de quem decidia quanto valia cada moeda. Mas o dinheiro nunca foi estático. Ele continuou evoluindo. Quando os impérios cresceram e as rotas comerciais se expandiram, carregar sacos de moeda se tornou impraticável. Para resolver isso, surgiram os primeiros bancos. Mercadores depositavam ouro e prata em casas de custódia e recebiam papéis que garantiam que aquele valor estava guardado. Esses papéis começaram a circular como dinheiro, porque as pessoas confiavam que poderiam trocá-los pelo metal depositado. Assim nasceu o papel-moeda. Mas algo ainda mais surpreendente aconteceria. Os bancos perceberam que quase ninguém retirava o ouro ao mesmo tempo. Então começaram a emitir mais papéis do que a quantidade de ouro disponível. Isso se tornaria o embrião do sistema bancário moderno, onde o dinheiro não existe fisicamente, mas como números e promessas. E assim chegamos ao ponto mais importante dessa história. O dinheiro nunca foi apenas um objeto, ele sempre foi uma construção social baseada em confiança. Confiança de que aquele papel vale algo. Confiança de que o banco vai te devolver seu saldo. Confiança de que o governo garante o valor da moeda. Ou seja, dinheiro é uma narrativa coletiva. É uma história que todos nós aceitamos contar juntos. E a história do dinheiro continua evoluindo. Depois de milhares de anos de moedas, metais, recibos e papéis, chegamos ao dinheiro digital. Números em uma tela que valem algo não porque existem fisicamente, mas porque todos acreditam que funcionam. E mais recentemente, as criptomoedas trouxeram um novo capítulo, um dinheiro descentralizado, criado por código, sem governos por trás, mas ainda assim dependente daquilo que sempre acompanhou o dinheiro: confiança. A verdadeira história do dinheiro é a história da humanidade tentando resolver problemas práticos, controlar sociedades, organizar riquezas, criar sistemas e, acima de tudo, evitar o caos. Desde os tablets de argila até as moedas digitais, tudo que o dinheiro representa é a capacidade humana de transformar uma ideia em algo poderoso o suficiente para mover nações inteiras. E essa história está longe de acabar. O dinheiro continuará mudando, e com ele, a forma como vivemos. Mas uma coisa nunca mudará: o dinheiro só existe porque acreditamos nele. Ele é, e sempre foi, a maior invenção coletiva da nossa espécie.